Indignadas, tudo bem com vocês? Hoje no nosso segundo vídeo de evolução de personagem de Steven Universo, nós vamos falar sobre a Pérola. Primeiro porque ela é minha Crystal Gem favorita e porque eu acho que tem muito pra falar sobre a evolução dela, mas também porque muitos de vocês pediram, então estamos aqui. Então se você tá feliz que eu tô falando da Pérola, já vai deixando o like e vamos começar. Pra falar da Pérola, na verdade, sobre todas as Crystal Gems, eu quero começar analisando elas desde a forma mais antiga que a gente vê delas na série e não desde o primeiro momento que elas aparecem. Porque a gente sabe muito sobre a história de cada uma delas desde muito antes da série começar, então a gente precisa falar sobre isso. No caso da Pérola, esse primeiro momento aconteceu há mais de 1000 anos, quando ela foi dada como presente para Diamante Rosa. I was given to Pink Diamond just a few thousand years before she was given the Earth. I was supposed to make her happy, I just never could. Ela foi criada para substituir a Pérola Rosa, que tinha tido o olho quebrado e se transformado na atual Pérola Branca, e eu acho que nessa altura do campeonato a gente pode assumir que ela foi criada por todas as diamantes em conjunto. Naquela época, assim como todas as pérolas, ela era completamente devotada à sua diamante. Só que a Diamante Rosa não agia muito bem como as outras diamantes, então a nossa Pérola não sabia muito bem como se portar. Tudo mudou quando a Diamante Rosa comentou que ela queria ver como estavam se saindo as coisas no jardim de infância e por isso a Pérola sugeriu que ela se transformasse em Rose Quartz para poder ir até lá sem que ninguém soubesse. You look just like a quartz. You changed your shape for a day. That's brilliant, Pearl. Aquilo mudou não só a relação entre as duas, mas todo o rumo da história. A Pink percebeu que ela podia se transformar em Rose Quartz não só naquele momento, mas em muitos momentos, e assim ela poderia ser quem ela realmente queria ser e futuramente governar uma rebelião contra suas irmãs. E a Pérola, ela se sentiu extremamente especial e importante por ter sido a pessoa que deu essa ideia pra Pink, porque ela meio que finalmente tinha encontrado o papel dela como Pérola, entendeu? Thank you so much for talking me into this. I couldn't have done this on my own. You're welcome, my diamond. Dali pra frente, a relação entre as duas melhorou muito porque elas compartilhavam esse segredo entre si. E quando a Rose / Pink disse que queria ficar e lutar pela Terra, a Pérola aceitou sem nem pensar duas vezes, mesmo sabendo que de duas uma, ou ela nunca mais ia poder voltar pra casa, ou ela seria estilhaçada. If we lose, we'll be killed. And if we win, we can never go home. Why would I ever want to go home if you're here? Ela se juntou à rebelião e aprendeu a lutar com espadas, e ela se tornou uma espécie de samurai devotada ao seu daimyo, que seria tipo a Rose Pink, entendeu? Alguns anos mais pra frente, depois que elas viram a Garnet se fundir pela primeira vez, as duas começaram a se perguntar se todas as gems podiam fazer aquilo e elas resolveram tentar, quase formando a Rainbow Quartz pela primeira vez. Depois disso veio o fatídico momento em que a Pink Diamond forjou sua própria morte, com a Pérola se transformando em Rose Quartz e parecendo estilhaçar ela. E ela fez a Pérola prometer que ela nunca ia contar aquilo pra ninguém. E é por isso que a Pérola literalmente não conseguia contar aquilo pro Steven, porque era uma promessa que ela tinha sido feita pra diamante dela e por isso ela não conseguia quebrar. A partir de então, a Pérola seguiu vivendo com a Rose e as duas começaram a compartilhar mais um segredo que podia mudar o rumo da história. Esse momento foi o auge da relação com a Rose pra Pérola, porque ela era a pessoa mais especial do mundo pra Rose, ela era a única que sabia sobre esse segredo, ela era a única com quem a Rose queria se fundir, ela era especial. E é claro que a Rose tinha seus casos ali com humanos, mas pra Pérola aquilo sempre era tudo passageiro, até o Greg. Quando o Greg apareceu na base das Crystal Gems lá em Beach City, a Pérola, a princípio, não levou ele muito a sério. Na verdade, ela super esnobou ele, porque até aquele momento pra Pérola, os humanos eram todos descartáveis. É claro que ela admirava os ideais da Rose, de que eles deveriam poder viver e ser livres, mas ela ainda se via como uma raça superior a eles. Então pra ela, aquele cara de cabelão aparecendo lá na porta era só mais um humano descartável e bobo. Por isso ela fica mega surpresa quando a Rose simpatiza com ele e ainda mais quando eles começam a namorar. E aí a Pérola, ela entra meio que numa mistura de negação e marcação de território, porque ao mesmo tempo em que ela quer acreditar que aquilo é só mais um lance, que aquilo é passageiro, ela tem medo de estar errada. Por isso que ela fica meio que o tempo todo tentando mostrar pro Greg que ela é especial, que ele é passageiro, que aquilo não vai pra frente, porque ela precisa meio que marcar o território dela ali, entendeu? You're just a phase. You know that, right? No, I actually don't know that, Pearl. Well,
Of course you don't. You don't know anything about Rose. Mas a gente já sabe que os esforços da Pérola foram em vão, porque a Rose decidiu ficar com o Greg e futuramente ela decidiu abrir mão de sua existência, se transformando em metade humano, metade Gem. Vocês conseguem imaginar o baque que isso foi pra Pérola? Aquela Gem, pra quem ela foi criada, por quem ela lutou por milhares de anos, a pessoa mais especial do universo pra ela, ia deixar de existir. E na cabeça da Pérola, ela ia fazer isso por causa de um humano bobo que ela conheceu e que ia morrer dali a alguns anos. Então, sabe, pensa o que se passou pela cabeça da Pérola nessa hora, tipo, de quebrar o coração. E quando o Steven nasceu, a Pérola continuou em negação por um tempo, achando que a Rose estava presa dentro da pedra, querendo sair, mas eventualmente ela aceitou que de fato a Rose tinha deixado de existir. A gente não sabe exatamente como se passaram os primeiros anos de vida do Steven, mas eu imagino que tenha levado um bom tempo até a Pérola de fato se afeiçoar por ele. E mesmo no começo da série, eu acho que é muito mais porque ela sentia que ela devia isso a Rose do que porque ela de fato amava o Steven. A Pérola começa o desenho como a mais centrada das Crystal Gems e a que menos quer se envolver com os assuntos humanos. Ela não come, não entende os costumes dos humanos e não se mistura. What's in these things? E olhando um pouco pra trás, nessa história dela que eu comentei aqui, até que de certa forma dá pra entender por que ela pensa assim. Ela é uma pérola que foi criada para servir a sua diamante, que lutou ao lado dela na rebelião e que não entende esse fascínio que a Rose / Pink tinha pelos humanos. Isso fica muito claro quando ela diz que a Rose via beleza em tudo, não importa o quão nojento fosse. She saw the beauty in everything, no matter how gross. E pra piorar, ela perdeu a Rose por causa de um humano na cabeça dela, então dá pra entender o ranço da pérola, né, gente? Ao longo da primeira temporada a gente consegue observar vários indícios desse embate meio implícito entre as duas. Por exemplo, no episódio do canhão de laser, a Pérola comenta que a Rose nunca deixaria o canhão dela com o Greg, mas ela deixou. Greg is nice, Steven. But I doubt Rose would entrust someone like him with such a powerful weapon. Nos episódios Mulher Gigante e Treinador Steven, a gente vê o quão a sério ela leva a fusão, justamente porque a Rose foi a primeira Gem com quem ela se fundiu. We only form Opal when it's absolutely necessary. Amethyst, fuse with me. What? No topo do penhasco e na fonte da Rose, a gente vê o quanto a Pérola se incomoda com a situação que os lugares que um dia pertenceram a Rose ficaram depois que ela foi embora. Rose Quartz used to climb that hill every spring and tend to the moss at the top. But now that Rose is gone, the moss is on the move. Our memories of Rose can't be tainted by some overgrown brambles. Look at them. They're a mess without her guidance. E nós vemos o quanto a Pérola sente falta de Homeworld, de explorar planetas, o que mostra que ela não concordava 100% com a visão da dona dela e simplesmente estava fazendo aquilo porque queria agradar. No episódio A Bainha de Rose, nós descobrimos que a Rose escondia coisas até da Pérola. Rose kept many things secret, even from us. But not from me! I was the one she told everything! Ela fica frustrada em saber que o leão já levou o Steven até o arsenal da Rose, porque até então, aquele era um lugar que só ela e a Rose acessavam. I've been here before. What? Oh, you must be thinking of someplace else. I'm the only other crystal gem who's ever witnessed the armory's magnificence before now. Ela fica perplexa com a possibilidade de a Rose ter tido um leão e não ter comentado com ela, porque até onde ela sabe, a Rose contava tudo pra ela. Afinal, ela era a única outra Gem que sabia sobre o segredo de que a Rose era Pink. No, Rose didn't have a lion, because if Rose had a lion, I would have known about it. E esse episódio ele é extremamente importante pro desenvolvimento da Pérola, não só porque ela começa a perceber que a Rose não era 100% como ela imaginava, mas também porque ela começa a se aproximar do Steven. Depois da chegada da Lápis, a Pérola começa a ficar noiada com a possibilidade de Homeworld vir até a Terra. E, de novo, parando pra pensar, dá totalmente pra entender por que ela fica assim. De todas as Crystal Gems, ela foi a que viu mais de perto o poder e as habilidades das diamantes. Então a ideia de que elas possam estar vindo pra Terra nesse momento e que a Rose não tá mais aqui pra proteger elas é assustadora. Principalmente porque a Pérola não sabe como lutar sem a Rose ali, ela simplesmente não sabe o que fazer. Isso fica muito claro quando ela diz pra Connie que ela estava disposta a morrer pela Rose, então a Connie deveria estar disposta a morrer pelo Steven. When you live
for someone you're prepared to die. Mas o Steven e a Connie não pensam assim, então eles confrontam a Pérola e ela acaba chamando o Steven de Rose. Why won't you just let me do this for you, Rose? Quando o Steven pergunta se a mãe dele fez a Pérola sentir como se ela não fosse nada, a Pérola responde que na verdade a Rose fez ela sentir como ela fosse tudo. De novo, porque ela se sentia extremamente especial pra Rose. Mas vocês percebem o quão doentia essa relação entre elas era? Eu não tô dizendo que a Rose abusava da Pérola nem nada assim. Só que a Pérola, ela literalmente vivia pra agradar a Rose. E agora que a Rose não tá aqui, ela simplesmente não sabe o que fazer, ela não sabe pra que viver, e isso não é nada saudável. E é nesse episódio que a Pérola começa a perceber isso, começa a perceber que aquela relação não era saudável, porque o Steven e a Connie, eles formam uma dupla e eles conseguem lutar muito bem sem essa devoção extrema. I see now how deeply you care about each other. That will make you both great knights. Mesmo assim, a Pérola continua com essa necessidade de fazer as coisas por outra pessoa e ela acaba começando a depositar isso na Garnet. Quando elas se fundem em Sardonyx, ela se sente especial mais uma vez e ela quer continuar sentindo aquilo, e tanto que ela quebra a torre várias vezes simplesmente para elas poderem voltar lá e se fundir de novo. It's just so much fun being Sardonyx with you. Mas o tiro acaba saindo pela culatra quando a Garnet descobre, então ela não quer mais falar com a Pérola. E ok, elas voltam a se falar depois, mas isso foi mais um baque que mostrou pra Pérola que ela não pode continuar depositando a felicidade dela em se sentir especial pra outra pessoa. A Peridot se junta à equipe na hora certa, porque ao ter que construir a broca, a Pérola começa a perceber o seu valor como pessoa, como Gem, no caso. Ela começa a perceber que ela pode ser útil por si só e não simplesmente para agradar alguém. In case you've forgotten, you're on our turf now. And I didn't fight a 1,000-year war for this planet's independence to take orders from the likes of you. Ela marca o seu território como uma engenheira habilidosa e ela se sente verdadeiramente bem consigo mesma. No episódio Mr. Greg, a gente vê finalmente o auge da devoção da Pérola pela Rose. E ela finalmente faz as pazes com o Greg ao perceber que ele é a única outra pessoa no mundo que sente tanta falta da Rose como ela. I knew how you felt about Rose and I stayed anyway. That wasn't the problem. Then what was? She fell in love with you. Pela primeira vez ela não odeia o Greg e não o culpa pela morte da Rose. Mas ainda assim a necessidade de devoção continua. Quando a Bismuth aparece, ela vira o novo alvo da Pérola, mas logo em seguida vai embora. A quebra só acontece de fato no episódio A Última Saiu de Beat City. A Pérola tá disposta a agir mais como uma humana e quebrar as regras, mas ela fica frustrada quando tudo começa a sair do controle. I was so ready. I really wanted to see your crawl. Com a ajuda da Amethyst e do Steven, ela percebe que ela não precisa se forçar a ser diferente pra ser legal. E com essa confiança, ela consegue interagir com a garota misteriosa sem bugar daquele jeito, de uma forma não completamente obcecada. As duas conversam e ela consegue o telefone da menina. E isso só dá certo porque ela tem essa autoconfiança e ela tá fazendo isso por ela mesma e não pela garota. Isso se reflete nos episódios seguintes em que a Pérola é obrigada a agir como uma Pérola normal. Ela já deixou aquilo pra trás, ela é quem ela é agora. E ter que agir como ela costumava ser é muito difícil pra ela. E quando o Steven é levado pelo Aquamarine e aí ele volta, a Pérola, ela entra num novo impasse, porque ao mesmo tempo que ela já se aceitou como ela deve ser, e ela tá mais próxima que nunca do Steven, ela ainda tem aquela promessa que ela tem que manter pra Rose/Pink. E ela simplesmente, assim, fisicamente não consegue contar a verdade pro Steven. Ela esconde isso por vários episódios até que o Steven confronta ela diretamente e ela consegue bolar aquele plano de deixar ele entrar dentro da pérola dela pra descobrir a verdade. Agora que o segredo vazou, a Pérola finalmente conseguiu se libertar das amarras que prendiam ela, a Pink e a Rose. Ela é totalmente ela mesma e ela consegue amar o Steven de uma forma não obcecada. Por isso, quando os diamantes atacam a Terra e o Steven é pufado, quando ele toca a Pérola, a frase que ela diz pra conseguir força é: "Eu faço por mim". I do it for me. Esse é o auge da evolução da Pérola, porque ela foi daquela gem obcecada que fazia tudo pela Pink e pela Rose e que estava disposta a morrer por ela,
pra uma Jam que faz as coisas por si própria, que toma as próprias decisões e que não deve nada a ninguém. E esse foi um dos momentos mais emocionantes de Steven pra mim. Em Change Your Mind, a Pérola consegue se fundir com o Steven e formar o Rainbow 2.0, o que mostra que ela de fato se entendeu completamente com ele, senão eles não iriam conseguir se fundir. E quando ela revela a sua nova forma, ela tá usando uma jaqueta e uma calça que lembram muito o figurino dela de A Última Saia de Beat City, que foi o episódio em que ela aprendeu a se amar e fazer as coisas por ela mesma, o que é muito bonito. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer com a Pérola nesses 2 anos que vão se passar entre o final da 5ª temporada e o filme de Steven Universo, quanto ela vai ter evoluído até lá. E o que vai acontecer com ela no filme, né? Porque eu simplesmente não consigo imaginar daqui pra frente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo, terça-feira, às 7 horas, falando de evolução de personagens de Steven. Comenta aqui qual vocês acham que vai ser a próxima Jam. Nessa sexta-feira tem também o painel da Comic Con de San Diego sobre Steven Universe. Provavelmente vai ter vídeo, se pá, ou talvez live, não sei, aqui no canal depois comentando. Então fiquem de olho. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.